Aqui ao nosso programa Cidade ao Vivo. Bom dia, Ednei. Bom dia. Bom dia, nossos ouvintes e espectadores. É um prazer estar aqui com vocês hoje e falar um pouquinho aí de como está esses 60 e poucos dias de mandato, né? E dos desafios também que a gente está aí enfrentando na gestão. Começar do começo, né, prefeito? Como é que a senhora recebeu essa notícia de que foi dormir vice-prefeita, né? Acordou prefeita, vamos dizer assim, né? Foi um susto, né? Porque quando você se prepara, você tem uma transição, né? Tudo, apesar de eu estar assim acompanhando, participava de reuniões com os secretários, participava de reuniões com os vereadores, mas efetivamente a fundo mesmo, né? Eu tive que respirar, sentar, né? E eleger prioridades, me inteirar de tudo e trabalhar elegendo prioridades, né? Uma pergunta que, obviamente, pode parecer incômoda, mas a gente precisa fazer, até porque a população fica, né, nesse questionamento. As pessoas costumam fazer a ligação entre o vice e o prefeito, né? Ah, porque trabalharam juntos, né, fizeram a campanha juntos. E aí, quando acontece uma situação dessa, a primeira pergunta que as pessoas falam, mas a vice, nesse caso, né, não sabia de nada, porque as acusações remetem aí a um bom tempo do governo, né, do qual muita gente pensa assim, mas como é que a vice não sabia de nada? Como é que era essa sua relação com o prefeito Luiz Chimogiri, no sentido de, obviamente, havia os assuntos republicanos, que com certeza a senhora tratava com ele, sim, mas nessa questão dessas acusações que pesam contra ele, a senhora chegou a ouvir alguma coisa? Teve alguma situação nesse sentido? Não, nunca vi nada, né? É como você falou, eu fazia a parte republicana, falar sobre o povo, sobre as questões do povo. Agora, a questão administrativa, eu nunca vi nada. Né? Nunca falaram nada, eu nunca vi nada também, então... Uma das questões que levaram o prefeito para a cadeia é relacionada ao Samasa. Eu queria primeiro saber a sua opinião sobre o Samasa. Ele é um serviço que realmente funcionou, deu certo? É uma coisa que, se for de sua vontade, segue? Ou a senhora vê como uma coisa que agora, com toda essa situação, prova-se que não deu certo? Existem vários momentos, né? A construção do Samasa, que naquela época foi muito importante para o município de Três Barras. Uma nova forma de gestão, né? Porque o município não tinha ingerência no tratamento da água, toda essa questão. Então, naquela época foi elaborado um modelo que após foi terceirizado vários serviços. Então, hoje a sociedade muda, né? Hoje a sociedade muda, são outras formas, novas formas de gestão. E o Samasa, então, hoje ainda, coloquei o seu Antônio Tsunoda lá é um senhor técnico, né? Ele tem a parte técnica dele, trabalhou muitos anos em empresa privada, e ele que está fazendo todo esse diagnóstico aí para ver como que está realmente o Samasa, a capacidade financeira, a capacidade de investimento dela. Então, a partir desse levantamento, desse diagnóstico, a gente vai poder tomar uma decisão sobre o que fazer com o Samasa, porque hoje não sei te responder. Sim. Uma coisa que chama atenção, prefeita, é o fato de que você tem a Samasa para terceirizar o serviço, que é o caso da água, né? Com a EBS, que vem a ser também uma subsidiária da Serrana. Há essa necessidade, não teria... considerando que Canoinhas, por exemplo, contrata diretamente a Casan, há necessidade de se manter uma estrutura como o Samasa, considerando que se pode fazer a contratação direta, a exemplo de que Canoinhas faz com a Casan? Por isso que eu estou aguardando esse diagnóstico que o seu Antônio está elaborando, né, para que a gente possa ver o que realmente vai ser feito. Então, hoje não posso te responder com certeza quais serão os planos sem antes eu ter um parâmetro geral de como está o Samasa e qual é a melhor forma de gestão. Mas, com certeza, eu, enquanto administradora, enquanto gestora hoje, é trabalhar pela eficiência, pela eficácia da administração pública num todo, né? Na sua visão... E com muita transparência, muita ética e muita responsabilidade. Da sua visão, algo tem que mudar ali. Mas a senhora não sabe o quê? Isso mesmo. Algo tem que mudar, mas não sei o quê. Então, eu aguardo esse diagnóstico, todo esse trabalho que o seu Antônio já tá elaborando, né? Então, esse é um dos pontos que imagino que seja um dos mais preocupantes que a senhora assumiu. Tem outros pontos que talvez nem ganharam tanta mídia, mas que também lhe preocupam?
outros pontos que a senhora detectou como pontos complicados da gestão, que precisam de uma solução, precisam de uma mudança? No em todo, assim, eu como venho sou administradora, tudo, eu acho, assim, que tem que, talvez, profissionalizar um pouco mais eficácia, porque a administração pública, ela já é enrolada, né? Uhum. Por si só, burocrática, enrolada. Então, esse trabalho de desburocratizar, de tornar mais eficiente, dar uma resposta mais rápida para a população, modernizar a administração pública. Nesse sentido, o que já tem sido feito ali, que a senhora já tentou implementar ou está implementando? Planejamento estratégico foi uma das primeiras pautas nossa, né? Sentar com a equipe, todo mundo trazer todos os seus problemas, tudo que precisa ser feito e eleger prioridades. E a partir daqui trabalhar todo mundo com planejamento e controle e fiscalização. Tem uma situação ali que até a gente conversava sobre aquele acesso ao centro de Três Barras ali pela Secretaria de Educação e Saúde, né, indo ali para a Prefeitura. Eu vi que vocês fizeram algumas alterações ali. Aquilo ali estava embargado, não estava? Havia uma situação ali de que tinha paralisado. Agora a senhora retomou. Qual que é o planejamento ali? Em frente à Secretaria de Saúde. Isso. Ali? Então, na época, quando a gente entrou, a gente, inteirando dos processos, identificou que havia um problema no projeto e havia também um problema na execução da obra com a empresa que havia ganhado a licitação. Então, como havia problema dos dois lados, a gente resolveu fazer um distrato amigável e rever todo esse projeto. Então, o projeto agora está em fase de execução. A gente contratou uma empresa para fazer o cálculo agora ali todo de concreto, porque o fluxo de caminhões é muito alto. São média de 1.600 caminhões que passam por dia ali. E esse projeto de massa asfáltica talvez não aguente. Então, a gente está fazendo de concreto. Então, essa empresa ela tem até o dia 21 de julho para entregar o projeto, que após vai ser fiscalizado pela nossa equipe, para depois ir para um processo de licitação. A gente falou ali do Samasa, que é o ponto que mais chama atenção, porque é o ponto que o Ministério Público traz acusações contra o prefeito. Sim. Mas eu te pergunto, ao tomar consciência de toda a estrutura do governo municipal, a senhora encontrou outros problemas que talvez foram reportados ao Ministério Público ou que precisou de uma solução imediata porque a senhora viu um problema sério ali? Não, outros assim não. Eu tenho só alguns TACs, né, que foram assinados. Termos de ajuste de conduta? Alguns termos de ajuste de condutas que a gente já está conversando com o Ministério Público porque foram 2, 3 anos que eles estão parados, né? Então, agora a gente já teve uma reunião com a doutora Mariana e ela está dando prazo aí para a gente começar a ver o que vai ser feito, né? Com essa questão desses TACs. Um desses casos, até o Alexandre está fazendo uma reportagem essa semana, que é a da rua Etelvina de Almeida Pires, né? Eles estão pedindo que sejam removidas as famílias dali, né? O Ministério Público está pedindo que sejam removidos, porque aquilo ali é uma área de preservação permanente, né? Existe já há muito tempo um plano ali de transformar aquilo ali num bosque, né? Num jardim, enfim, e aquelas famílias serem realocadas. Como que está essa questão? O que cabe ao município no tocante a isso? Então, a semana passada a doutora Mariana, a promotora, nos chamou lá, então, inclusive a gente foi com o jurídico da prefeitura, para ver como que está a questão desse TAC. Então, a gente iniciou um levantamento, um cadastro socioeconômico ali, vai criar critérios e ver metas anuais para fazer a retirada e conversar com as famílias, né? Dessas 31 famílias que foi feito um levantamento socioeconômico agora com o pessoal da prefeitura, 10 delas têm intenção de sair. Então, assim, o município já está agindo conforme as tratativas com o Ministério Público. Quando a gente fala em rua Etelvina Pires e retirada, a gente está falando dos dois lados da rua ou só do lado que vai para o rio? Depende da curva do rio. Então, tem a metragem, né? Então, a maioria das casas hoje, a prioridade seria a que está do lado do rio, né? Tem umas casas assim bem... Porque depois da curva ele vai se afastando do rio, é isso? Isso, então tem uma metragem ali que nem todas as casas vão ser retiradas, né? Pelo levantamento da Polícia Militar, da Polícia Ambiental que eu vi no processo, das 86 casas estão apontadas 50 dentro da área de APP.
Algumas do lado de cá ou a maioria do lado de A maioria lá, né? do lado do rio, né? Então, e do lado do outro lado da rua, algumas. Algumas, dependendo da curva do rio, que dá a metragem da área de APP. Por isso algumas famílias estão recebendo visitas e outras não, né? E essas visitas, por enquanto, é um levantamento e criar critérios para a gente apresentar junto ao Ministério Público e mostrar quais serão esses critérios de retirada de famílias, né? E para onde vão essas famílias? Hoje, 10 delas, né, que a princípio é o que a gente até conversou com a doutora Mariana, dessas 10 que aceitam sair, vamos ver os critérios, tudo, elas vão para dentro do bairro, já tem um lotamento separado ali com 10 lotes para abrigar. O município vai doar esses lotes? A princípio, estamos em tratativas com a Câmara de Vereadores para elaborar essa lei, que são, dependendo da condição financeira da pessoa, ela vai receber o lote e a casa. Ali tem um CRAS, não tem? Temos o CRAS. Ele também vai ser removido? Não, ali é o serviço de centro de convivência. Centro de convivência, isso. Ele não está na área da PP. Ele não está na área Não, ele mantém, né? Ali. Então, até uma questão da gente tranquilizar aquelas famílias, porque a gente percebe um ruído aí nessa comunicação, né? A prefeitura tem tentado conversar, algumas famílias não estão recebendo, né? E as que recebem estão apreensivas, né? Porque elas acham que é uma forma de pressionar para que elas saiam. Muitas estão resistindo a sair, né? Mas tudo isso tem que fazer um diálogo ainda com elas, né? Então, assim, existe muito... Tem pessoas que fazem terrorismo, né? E acho que isso atrapalha muito tanto a administração pública quanto as famílias que ficam amedrontadas, né? Porque é uma questão que não é de hoje, não é da Ana Cláudia, né? É um TAC que foi assinado, acho que há uns 3 anos atrás, que pelo TAC era para ter investido, o município era para ter investido em torno de R$400 mil por ano para a retirada dessas famílias, e que não foi feito até hoje, né? Então agora o Ministério Público nos chamou para ver o que daqui responder em 60 dias o que efetivamente o município vai conseguir fazer. Então, é diálogo com as famílias primeiro, né? Ninguém vai chegar e... Sim. Vai ser feita uma conversa aí. Uma conversa, critérios... Falando nisso, essa semana a gente teve uma questão de 41 famílias que receberam, né? Regularização, né? Vocês fizeram uma entrega, né? Fizemos a entrega. Esse é um projeto Lar Legal, que a gente iniciou lá em 2016. Ele é um processo muito burocrático, né? Nós tínhamos 2 loteamentos, que é o Adão Santarém e o Bom Jesus, lá no centro de Três Barras. Então, graças a Deus, agora o Adão Santarém saiu agora e foram 41 famílias contempladas. Então, essa é uma boa notícia. Até o primeiro senhor que a gente entregou a escritura, ele estava tão feliz que fazia 39 anos que ele estava esperando pela regularização da área onde ele vive, né? Então... Esse programa Lar Legal está sendo muito bom, né? Está sendo muito positivo para muita gente, né? Nesse sentido. Né? Agora, o Bom Jesus, o cartório, né? A gente tem até que agradecer o cartório de registro de imóveis por todo esse trabalho que tem realizado. Agora, até o final do mês de julho, eles vão terminar de analisar todo o processo do bairro Bom Jesus e logo, se Deus quiser, a gente fará a entrega para essas famílias. São 117 famílias, se não salvo engano. O Joércio Burgert está falando... interessante esse assunto aqui, Joércio. Porque vocês têm uma perspectiva de que 1.600 caminhões passam por dia ali pelo centro da cidade, é isso mesmo? Isso, foi feita a contagem, né? Ficou um funcionário nosso. Papel passado. O nome do programa. Tanto programa, desculpa, corrigindo. O Rodrigo aqui corrigindo. Não é o Lar Legal, é papel passado. Papel passado. Mas o Lar Legal tem um escopo muito parecido, né? O Lar Legal foi em Canoinhas a entrega, né? Também teve aqui em Canoinhas, isso. Do Lar Legal. Retificando, então, é papel passado. Então, realmente esse número impressionante. 1.600 caminhões por dia passam pelo centro da cidade. Em média. Em média. Isso que temos o desvio ali da West Rock, né? Isso aí, esses caminhões que passam no centro de Três Barras, porque eles vêm do Paraná pela PR-51, passam ali por frente da secretaria, nesse trevo central. Então, esse fluxo de caminhões ali que dá em torno de 1.600. Aí, entra no desvio que foi feito agora, lá para o West Rock,
no trevo da PM ali, nesse outro trevo ali, dá uma média de 2.000 caminhões daí, porque daí vem o acesso da West Rock pela SC 120, que vai para Brasnili, para a FComp, para as empresas da área industrial ali. Isso, claro, é um efeito colateral de uma coisa muito boa, que é a industrialização da cidade. Tem o West Rock, tem o Brasnili, tem a FComp, né, tem a Mille, mas é evidente que precisa-se ali de uma solução para isso, né? Claro, isso não é só prioridade agora que a senhora está apagando incêndio, né? Mas ali é uma situação que precisa ser discutida, ou seja, uma terceira via na SC 120, um outro asfalto, enfim, né? Então, são essas tratativas que eu conversei com o governador e solicitei, porque nós tivemos muitos investimentos dessas grandes empresas. Então, veja, só a Rigesa, no primeiro momento, investiu 1 bilhão e 200 milhões de reais no município, no segundo momento, mais 1 bilhão de reais. A Mille investiu no primeiro momento 800 milhões e agora mais 400 milhões. E a Brasnili, que está num processo grande de expansão. Claro, isso é maravilhoso para o município, mas, como eu pedi para o governador, um olhar diferenciado para Três Barras por conta de todo esse investimento. Sim. Agora, assim, o SC, nós precisamos ali, que eu pedi para ele, a revitalização, terceira faixa, duplicação. Estou pedindo também um acesso federalizado ali da BR-280, que sai no quilômetro 6, que nós nos enquadramos, só precisamos agora, uma força política agora, de correr atrás para deixar esse acesso federalizado e sair um asfalto que vai dar acesso ali na Brasnili, antigo FUC, né, que é a FComp, Mille. Então desafoga um pouco os caminhões aqui do centro e direciona mais lá para a área industrial. A senhorita está perguntando aqui se não teria condições de, com esses impostos que retornam dessas empresas, seria possível fazer com esse dinheiro, quer dizer, a prefeitura assumir essas obras, teria essa condição? Precisamos da ajuda do Estado. São obras grandes e muito caro, né? A infraestrutura é muito cara. Estamos fazendo o possível, né, com recursos próprios, mas não posso também deixar de atender outras áreas do município que também são muito importantes, né? O Johnny está falando aqui, o grande problema de Três Barras é que faz asfalto e sempre está deteriorado, quer dizer, parece que é má qualidade mesmo. Não, o peso de caminhões é muito grande, é muito alto. Você imagine 1.600 caminhões passando ali. Não tem, por isso que a gente está trocando, né? Como que é o nome dela? O Johnny. Então, por isso que até no trevo central, onde o caminhão faz a rotação da roda, onde empurra o asfalto, a gente está priorizando fazer todas as rotatórias de concreto. É o nosso plano, né? Então, elaborando o projeto. Agora, o piloto vai ser o trevo central para amenizar essa situação da carga do caminhão que daria maior durabilidade. Isso. Né, a esse asfalto, né? E também a manutenção constante, né? Porque a gente vê, por exemplo, a BR-280, que é do governo federal. O governo federal, pelo menos nas suas rodovias, ele é um pouco menos negligente que o Estado. Eles têm a manutenção constante, né? A APIA é contratada até 2024 para trabalhar direto na manutenção da 280 de Mafra até Porto União. É chato, às vezes você sai, né? Vai para Mafra. Nós fomos semana passada, né? Digo porque eles também foram na visita do governador. Paramos, né? Cada ponto ele está parando 10 minutos, 15 minutos, mas é porque eles estão fazendo manutenção da rodovia, né? Prefeita, a questão política. A gente agora teve essa semana a abertura de uma comissão processante na Câmara para averiguar a questão do prefeito Luiz Shimogiri. Dada a situação, dado o contexto, ele ainda não foi tornado réu, mas tudo indica vai ser esse o caminho, né? Daqui a 90 dias a gente vai ter um resultado dessa comissão processante que teoricamente alheio ao processo judicial, né? E a tendência é de que realmente aconteça a cassação do mandato. Nesse caso, a senhora assume como prefeita de fato. Isso lhe dá uma maior segurança para trabalhar, para fazer planejamento e tudo mais? A questão da Câmara de Vereadores é uma questão deles, né? Que não tem uma questão do Legislativo. Eu estar interina ou estar definitiva, acredito que tenha mais nem sei, né? Eu acredito que seja uma situação melhor do ponto de vista de ter uma continuidade de governo mesmo, né? Porque hoje, como interina, eu
eu estou apagando incêndio, né? Então, não sei se o prefeito volta, se não volta. Então, existem ações assim que ainda eu tenho uma cautela em tomar, né? Eu tenho uma impressão, e por favor me tire essa impressão se for ou apenas uma impressão, de que o prefeito do Shimogiri não lhe dava muito espaço no governo. Falo isso pela divulgação que a gente via e tal. O que, claro, desse ponto de vista, ele é favorável, porque, quer dizer, a sua participação não era tão direta na administração. Uma impressão era isso mesmo. Tinha essa coisa de não haver uma participação tão efetiva assim no governo. A minha participação, como eu te falei, era uma participação mais política, republicana. Participação no governo, na administração. Ele te consultava, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso ali, no sentido republicano, obviamente. Sim. Essa obra, o que a senhora acha dessa obra, o que acha dessa outra obra? Nesse sentido, sim. Mas assim, no administrativo, daí esse não, né? Mas nessa questão, eu chamava eu e os vereadores para falar sobre as obras, o que ia fazer, né? Então, sempre participei junto com os vereadores, né? Nessas decisões de... vamos fazer tal obra. Ele sempre chamava, né, para reuniões, né, os vereadores. Junto com os vereadores e eu daí. E agora, qual é, então, daqui para frente, o que são as suas prioridades até que se tenha um desfecho dessa situação, né? Se o prefeito volta, se não volta, se a senhora segue até o final desse mandato. Tá, qual que é a prioridade? A prioridade é a questão do trevo, que já faz mais de um ano, do trevo central. Que está aquela situação. A Praça do Portal, que teve vários problemas. Ali, sabe o portal, como que é o nome? Cassimiro Galoschi, se salvo engano, né? Então, ali teve vários problemas da empresa que desistiu da obra, de impugnação de licitação. Então, agora terminou a licitação da calçada daquela praça. Então, agora a gente está retomando um novo projeto agora de colocar iluminação, bancos, outras peças que vão ali. Tem umas ideias legais ali para arrumar essa praça e revitalizar o portal ali de entrada. Então, acho que essa praça, como já está há anos, né, esse problema tem que resolver. Terminar o asfalto da Ciríaco, a creche lá do Bom Jesus, dando início agora às 7 ruas asfaltadas. Já solicitei projeto de pavimentação asfáltica de diversas ruas, né? Se eu for citar aqui, a gente vai ter muito longe, então, várias. Né? São várias ruas, terminando também 4 salas de aula na extensão. A escola nova no bairro São Cristóvão, lá que tem com 10 salas de aula, que ela faz esquina com a cidade de Valinhos. A cidade de Valinhos também, agora vamos terminando o projeto, já está indo para a licitação dessa rua. Atrás dessa escola tem uma quadra já existente, uma quadra sintética, que a gente vai fazer todo o entorno com estacionamento, deixar uma área bem bacana ali atrás dessa escola nova, para que também possa ter estacionamento. A área verde também é um projeto nosso. Também investi muito em esportes, né, porque eu acho que as nossas crianças, nossos jovens precisam muito disso. Então, estamos numa reforma do ginásio do Guita, fazendo alguma manutenção no ginásio Ione Cirico de Souza, mas a gente já fez o cadastro no programa do governo federal, no Ministério dos Esportes, em torno de quase R$1 milhão para fazer uma reforma geral no ginásio do Ione. Iniciamos a obra da quadra sintética na Coab da Vila Nova, também com todo o entorno, com pracinha, com a academia ao ar livre, com um parque para as crianças. Calçadas, onde não tem calçada, já estamos iniciando. Projeto de castração de animais também, que é um problema muito sério, que nós estamos frequentando hoje na comarca. Inclusive, até a doutora Mariana chamou os 4 municípios da comarca para a gente começar as tratativas de implantar políticas públicas do bem-estar animal. Precisa, né? Então, a gente já estamos nesse projeto, fazendo um levantamento, né, e fazer esse trabalho de castração e microchip de animais por bairro para solucionar o problema.
esse é um problema sério que Canoinhas, vocês ainda estão se mexendo mais, né, em relação a isso. Tem a questão dos grandes animais que vocês têm um programa, que não tem, mas é uma questão de saúde pública e, gosta ou não gosta do animalzinho, você faz parte do problema, porque amanhã depois você vai ser atacado por um cachorro que está abandonado, que ninguém se desdono, e aí, né, o problema de todos. E a gente precisa trabalhar muito a conscientização da população, porque o animal, quando você pega ele bonitinho, bebezinho, ai, que coisa mais linda, daqui a pouco tá desse tamanho, já não quer mais, e joga na rua, e é um problema da sociedade, é um problema de todos. Então, fazer esse trabalho de conscientização das famílias, se você pegou um animal, você é o tutor dele, você tem que cuidar dele, né? Cuidar, não é um objeto, né, prefeito? Não é um objeto. Então, é um problema da sociedade que nós vamos ter que fazer um trabalho muito intenso. E também outra coisa que priorizo muito é a questão da segurança das pessoas. Então, hoje tivemos que parar alguns projetos que eram prioritários para fazer o preventivo de incêndio em todas as unidades públicas do município, né? Então, agora terminamos todo esse levantamento, estamos fazendo a compra desses materiais e a instalação. Então, o José está perguntando se é possível a gente perguntar sobre a rua Laudemiro Reuco, sobre a tubulação de água de chuva, pois sempre alaga a rua quando chove. Não sei se a senhora tem conhecimento, mas era um caso de se passar, né, para a Secretaria de Obras, né? Laudemiro Reuco é a rua que ele está perguntando, que sempre que chove, alaga, né, e daí fica aquele problemão, né, especialmente essa semana aí, né, que deu toda essa chuvarada, né, prefeito, imagino eu, né? Então esse é um problema. Não lembro se é no loteamento Adão Santarém, deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Se é no loteamento Adão Santarém, ele não me disse aqui, disse apenas que é a questão da tubulação de água de chuva. O Laudemiro Não, mas já está anotado aqui, já vou conversar com o secretário. Joia, então aí já está anotado para que essa situação seja revista, então, né, pela prefeitura, né? Só para você ter uma ideia, Ednei, no dia que a gente fez a entrega das escrituras, das matrículas lá do loteamento Adão Santarém, a gente lançou também melhorias em todo o loteamento. Tubulação em todas as valas abertas, com drenagem, meio fio, calçada e jogar aquela pedra graduada batendo a máquina para que o asfalto não vai ser possível agora, né? Mas as condições de melhorias no bairro ali, com calçada, com pedra. Vai ser feito. E toda aquelas valetas estarão todas fechadas com tubo de 80, de 1 metro. Esses problemas de estradas, né, cada um tem os seus dilemas ali, né, cada estrada tem os seus dilemas e a prefeitura vai arrumando aos poucos, né, fica aí o questionamento, né. E outra prioridade também é fazer a manutenção de prédios públicos, não deixar de deteriorar. Por exemplo, estamos fazendo agora, entrei lá e vi que o posto do quilômetro 6, né, Barra Grande ali, ele está interditado. Já estamos com o projeto sendo aprovado para ir para a licitação da reforma do posto do quilômetro 6, para que a comunidade possa ser atendida novamente lá. E a reforma também do CAPS. Legal. Conversei com a prefeita da cidade de Três Barras, prefeita interina, Ana Cláudia Kege, né? Como eu bem expliquei aqui, ela está interina porque o prefeito segue sendo o Ulisses Muguiri. Se houver uma ação por parte da Câmara de Vereadores no sentido de cassar o mandato dele, aí então a Ana, como vice-prefeita, assume de fato o cargo de prefeita até que a eleição ocorra no ano que vem, né? Queria muito agradecer a Ana Cláudia, deixar espaço para ela se despedir, eventualmente abordar algum assunto que a gente não abordou, né? Que seja interessante para a comunidade de Três Barras e desejar boa sorte, sobretudo, né? Porque vai precisar, né, prefeita? Obrigada, Ednei, obrigada aqui ao teu espaço, né? E dizer assim que temos muito trabalho pela frente, bastante problemas, muita coisa para ser feita. Estou elegendo prioridades, né? Além de estar me inteirando, estou também, não quero deixar nenhum problema de lado. Vou tentar resolver todos, mas de uma forma ordenada, planejada, com critérios e prioridades. Então, o desafio é grande, mas estou com muita vontade de trabalhar. Adoro administração pública e estou aí dando o melhor de mim, né? Então, várias ruas,
na infraestrutura, várias ruas sendo asfaltadas, cobrando de toda a equipe, projetos, fiscalização, controle. Quero trabalhar com muita transparência e fazer o que tem que ser feito, né? Não faço tipo. Tá né? bom, então. Não faço tipo, quero só trabalhar mesmo e fazer o melhor por Três Barras, que é a minha cidade, né? A cidade onde eu nasci, a cidade onde eu moro, é onde eu tenho, onde eu compro, onde eu gasto, eu conheço a maioria das pessoas. E então, assim como as pessoas amam Três Barras, acho que eu amo muito mais, amo muito Três Barras e quero o melhor, quero uma cidade limpa, bonita, que as pessoas sintam amor pela terra delas, assim como eu sinto amor por Três Barras. Tá joia. Obrigado, viu, prefeita, e sinta-se sempre à vontade para voltar aqui, até porque, né, é do interesse público que as pessoas estejam inteiradas, né, do que está acontecendo na administração pública.